base falando. Informe sua posição. Câmbio. Estou de pé. Muitos foram abatidos no caminho. Há muitos inimigos. Espera. Já visto meu alvo. Tanto. Positivo. Prossiga, cristão. Câmbio. Senhor, nós vamos ouvir a palavra com o nosso presbítero Alexandre. Aleluia. Vamos estar orando pelo céu do Senhor. Fique atento, querido, ao que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Aleluia. Pai querido e amado, Senhor da glória, eis aí o teu filho, que estará, Senhor, fazendo menção da tua palavra. Ser com teu filho, ó Pai, e ser conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, paz do Senhor para todos os irmãos, os que estão presentes aqui, os que estão participando do culto através do canal do YouTube. Eu queria agradecer a Deus por mais um dia de bênção, um dia de vitória e por uma riquíssima oportunidade que nós temos de poder adorar e bendizer o seu santo nome. Mesmo que não estejamos nas condições ideais para realizar o nosso culto, estamos realizando o nosso culto. Isso, por mais que você ache que não, é um grande privilégio, irmãos. Mesmo você na sua casa, mesmo você pela internet, mesmo nós não temos condições de fazer os cultos presenciais, é um grande privilégio cultuar o nome do Senhor livremente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Estaremos lendo dois textos da palavra de Deus. Esse é o primeiro. O segundo está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Então primeiro estaremos lendo 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios 10, versículo 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Agora vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 12. Famoso texto da armadura de Deus. Estaremos lendo o versículo de número 12, que diz assim, Efésios capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Irmãos, é difícil fugir do tema atual. A gente ora ao Senhor, a gente busca ao Senhor, e parece que Deus tem nos dado palavra para orientar o povo, para nos edificar e para nos fortalecer no momento em que nós estamos vivendo, a situação em que estamos passando. E não é que nós estamos passando por uma pandemia, que estamos numa guerra. A vida do cristão, ela é uma constante guerra. Por isso a palavra do Senhor, em várias ocasiões, ela compara a vida do cristão como uma milícia. Ela tem palavras e tem termos militares para poder
falar e para abordar alguns assuntos acerca da vida do cristão, acerca do Evangelho. E o apóstolo Paulo talvez seja aquele que mais abordou esse tema de milícia, de guerra, de conflito. E nós estamos vivendo um grande conflito. Mas eu queria que os irmãos atentassem aqui, nessa noite, não para a parte natural, não para a guerra biológica que nós estamos passando contra o Covid-19, não contra essa pandemia, porque sabemos que existe, por mais que existe também uma grande guerra contra a mentira, que existe a mentira inserida no contexto também dessa pandemia, porque a intenção do inimigo, além da contaminação que existe por permissão de Deus, existe a intenção do inimigo de causar alarde, de causar pânico, de causar um estardalhaço maior daquilo que verdadeiramente é. Mas nós sabemos que de fato existe. Não vamos tapar o sol com a peneira. Existe comprovadamente um vírus disseminado no planeta Terra, não só na nação brasileira. Mas eu queria que você atentasse essa noite para a guerra que nós temos que travar. A guerra que a igreja está proposta para a igreja travar não é a guerra biológica, não é a guerra física, muito menos a guerra militar. Essas guerras nós deixamos para os profissionais da saúde, para os profissionais da ciência, para os profissionais do militarismo, para as autoridades governamentais. A guerra que está proposta para a igreja do Senhor é a guerra espiritual. As nossas armas, como nós lemos aqui essa noite, que Deus nos deu, o Senhor nos dotou com caças, o Senhor não nos dotou com jatos, o Senhor não nos deu porta-aviões, o Senhor não nos deu bazuca, mísseis, o Senhor não nos deu bomba atômica, mas o Senhor nos dotou de armas muito mais poderosas do que essa. O Senhor nos dotou de armas espirituais, e que o apóstolo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, dizendo que elas são poderosas em Deus. Não são poderosas nos pastores, não são poderosas nos pregadores, nas irmãs, nos intercessores, muito menos nos levitas. As nossas armas, elas são poderosas em Deus. A nossa guerra deve ser encarada dessa forma, como uma guerra espiritual, e nós precisamos se utilizar das armas que o Senhor nos deixou para nós vencermos essa guerra. É bem verdade que o apóstolo Paulo também escreve dizendo que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas tem uma coisa, o Senhor nos dá a vitória, mas nós precisamos batalhar, mas nós precisamos guerrear. O Senhor não entrega a vitória de bandeja sem que nós tenhamos que ir à luta. Nós temos que ir à luta sabendo que é a vitória certa, mas precisamos lutar, precisamos batalhar, precisamos estar de pé para pelejar e guerrear a luta espiritual. No capítulo 6 de Efésios, ele diz que não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue. Então esse vírus do Covid-19 não se deve ser encarado como uma luta carnal, mas uma luta espiritual. Nós temos que orar ao Senhor, para o Senhor dar sabedoria aos médicos, para o Senhor dar sabedoria aos governantes, para o Senhor dar sabedoria para aqueles que estão tentando desenvolver uma vacina. E também temos que orar ao Senhor para extirpar este mal da nossa terra, para extirpar esse mal do planeta em que nós vivemos. E o Senhor, Ele é poderoso para nos ouvir e entrar com providência na nossa causa e trazer uma grande vitória. Mas como nós estamos numa guerra, irmãos, algumas primícias não podem ser desconsideradas aqui. Quando um exército ele vai à peleja, ele vai para a guerra, ele vai devidamente treinado, ele vai devidamente armado e ele vai devidamente comandado. Então nós temos que entender que nós precisamos estar de pé nessa batalha, nessa guerra, mas devidamente treinado, mas devidamente armado e devidamente comandado. O Senhor é o grande general e colocou abaixo dele oficiais que comandam o seu grande exército. Assim são os pastores das igrejas.
Assim são os obreiros e os auxiliares. São esses oficiais do Senhor. E quais são as armas que o Senhor nos deu? Eu vou te dizer agora. Uma das principais armas que o Senhor nos deu é essa que nós estamos fazendo menção aqui essa noite. Que o próprio Senhor, na Bíblia, nas Escrituras, chama a palavra de Deus de a espada do Espírito. E note que uma das principais, ou talvez a principal arma, sem querer desmerecer as outras, ela não é uma arma de defesa. Você pode utilizar a espada em algum momento para se defender, mas a principal utilização da espada é para atacar e não para defender. Então a principal arma, ou uma das mais usadas, é a palavra do Senhor, é a espada. Ela é uma arma de ataque. Ela é uma arma para poder atingir o adversário, para poder atingir o mal. E qual é o adversário? O adversário não são os chineses. O adversário não são os Estados Unidos, muito menos a Itália, nem a Espanha. Os adversários não são os políticos de esquerda do Brasil, que se aproveitam de um momento como esse para poder fazer oposição ao governo atual. Os nossos adversários não são as pessoas famintas que daqui a pouco vão começar a saquear os mercados, já estão saqueando os mercados. Não, os nossos adversários, também está escrito no texto de hoje que nós lemos aqui, são as hostes espirituais. E habitam aonde? Nas regiões celestiais. Não tenha a menor dúvida que o nosso inimigo, que o nosso adversário, ele está usando o momento atual do planeta Terra, da humanidade, para poder atuar, para poder agir, para poder alcançar o seu objetivo de qual é? De destruir as famílias, de destruir as pessoas, de destruir e de tentar parar a igreja, de tentar parar a obra do Senhor, de se contrapor tudo que é do Senhor, tudo que é da vontade de Deus, tudo que é de boa fama, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é louvável, ele quer destruir, ele quer parar. E você pode ter certeza que ele está tentando se utilizar desse momento permitido por Deus para poder atuar, para poder fazer. Mas nós, como embaixadores de Cristo, como a igreja remida, lavada do Senhor, estamos aqui para impedir que ele avance com seus planos e com seus projetos, utilizando as armas que o Senhor nos entregou, as armas que o Senhor nos deu. A irmã Priscila pediu para nós orarmos aqui hoje pelas mulheres, pelas irmãs que passam, pelas senhoras que passam por problemas na sua casa, que por muitas vezes são agredidas. Esse é um dos problemas que pode ter certeza que o inimigo está tentando explorar. Você quer ver outra coisa que o inimigo está tentando explorar? A solidão. Pode ter certeza que tem pessoas que estão se sentindo muito mais só do que anteriormente, porque antes saía, ia até a casa do vizinho, ia até o supermercado, interagia com alguém, conversava com alguém. Agora a pessoa está dentro de casa, olhando para paredes, olhando para um televisor, olhando para um computador para poder cultuar a Deus. Existem pessoas que estão passando por ataques do inimigo na área emocional, na área da depressão, mas nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para decretar a falência das hostes da maldade, a falência das forças do mal, e profetizar que o Espírito Santo de Deus, ele supre todas as nossas necessidades em Deus. Você que está na sua casa, que talvez more sozinho, que talvez more sozinha, ou é apenas você e sua mãe, você e seu pai, você e seu irmão, você e sua filha, não tema, o Senhor está contigo. O Espírito Santo de Deus está com você. Não tenha dúvida que a carência que você pode estar sentindo do convívio com os irmãos, do convívio com a igreja, de convívio com seus outros familiares, o Senhor, ele está suprindo toda essa necessidade, e o Senhor não vai deixar este mal te acometer. Glórias a Deus, glórias a Deus. Estamos numa guerra. Não podemos estar desapercebido. Já viu soldado entrar num campo de batalha, está na guerra e está desapercebido?
olhando para um lado e para o outro, não sabendo o que está acontecendo. Já viu soldado na peleja, na guerra, totalmente alheio àquilo que está acontecendo? Assim nós, nesta batalha, nesta guerra, não podemos estar desapercebidos, não podemos estar alheios ao que está acontecendo. O que temos que fazer? O culto é pela internet, meu querido irmão, não despreze o culto que está sendo incessante. Ela abordando o tema perseverança, ela abordando o tema de que tem que ter continuidade. Então que você seja perseverante na oração, que você ore pela madrugada. Se o Espírito de Deus te acordar pela madrugada, seja qual hora for, que você não dê vazão à sua carne, que quer mais o conforto, que quer mais o descanso, mas que você dê vazão à voz do Senhor, se levante e levante um clamor, interceda pela igreja, pelos obreiros, pela sua família, pela sua casa, pelo Brasil, pelos profissionais de saúde, para aqueles que estão enfermos, mas exerça o poder da oração na sua casa também, orando no Espírito, com perseverança. A oração, além de ser uma grande arma, a oração, ela é parte do conflito propriamente dito. Porque quando você está no conflito e você utiliza a palavra do Senhor, é uma coisa. Agora, quando você entra em oração, o inimigo ele tenta te parar de diversas formas. Nós vemos isso na palavra do Senhor na vida de Daniel. Quando Daniel começa a orar ao Senhor, pedindo que o Senhor entrasse com providência, e o príncipe da Pérsia se colocou entre o anjo Gabriel que vinha para trazer a resposta e o próprio Daniel. Então, quando nós elevamos a nossa voz de oração, nós sabemos que o inimigo ele tenta de todas as formas te impedir de orar, e depois que você ora, ele colocar entre você e a resposta que Deus tem para te dar. Então a oração, ela faz parte deste grande conflito, desta grande guerra que nós estamos passando. Não ignore a arma chamada oração. Não ignore essa poderosa arma que o Senhor colocou à nossa disposição, porque na oração você encontra a resposta, na oração você encontra a vitória, na oração você vence peleja, na oração você estreita relacionamento com Deus, na oração você está falando com o Senhor e fatalmente você vai ouvir a resposta da parte de Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Estamos numa grande guerra, e nessa guerra o Senhor nos ensina algumas coisas interessantes. Falando dos ataques que o inimigo oferece, dos ataques que o inimigo se empenha contra nós. Interessante que em nenhum momento você vê na palavra de Deus o Senhor dizendo assim: afronta ele, vai até ele. Muito pelo contrário. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós nem precisamos atacar o inimigo, não precisamos contender com ele, mas apenas resistir. Resistir como? Acuado, quieto, parado, cabeça baixa? Não, resistir em oração, resistir em devocional, resistir na presença de Deus, resistir firme no Senhor, resistir caminhando para frente. E aí sim, quando nós resistimos ao inimigo, se sujeitando a Deus, ele vai se ausentar de nós. Glórias a Deus. O apóstolo João também registra para nós, no capítulo 1, capítulo 5, melhor dizendo, no versículo 18, quando ele diz assim para a gente: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Se nós nos sujeitarmos a Deus, se nós que somos gerados por Deus, se nós não vivermos uma vida de pecado antes, estarmos num processo de santificação,
Sabe o que a palavra do Senhor diz? O maligno não pode te tocar. Você quer ver a prova disso? Vamos para a história de Jó. Como é que foi que ele tocou na vida de Jó? Como é que foi que ele tocou no que Jó tinha? Ele teve que pedir permissão a Deus, e Deus teve que conceder permissão a ele. Então, quando estamos na presença do Senhor, se sujeitando ao Senhor, estando na presença dele, no processo de santificação, não cometendo e não vivendo a vida de pecado, o Senhor nos gerou. O que o Senhor diz? O maligno não pode lhe tocar, não pode tocar na sua família, não pode tocar na sua casa. Ele não tem permissão de Deus para te tocar. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se a palavra do Senhor diz que somos mais do que vencedores, a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que se nós se sujeitarmos a Deus, resistir o inimigo, ele vai fugir. E se nós estivermos na presença dele, o inimigo não pode nos tocar. De que mais nós temos que temer, irmãos? Não temos do que temer. E se com tudo isso você ainda está com algum temor, você ainda está achando que alguma coisa pode lhe acontecer de mal, porque o que pode acontecer conosco é o nosso corpo físico ser cometido de algum problema. Isso qualquer um está sujeito, irmãos, justos e injustos. Mas nós que somos justos, estamos na presença do Senhor, não devemos temer o que vem, o que pode lhe acontecer ao nosso corpo. Sabe por quê? Porque o mais importante é a nossa vida espiritual, é o Espírito, aquilo que é eterno, e aquilo que em nós é eterno está nas mãos do Senhor, e o inimigo não pode fazer absolutamente nada, porque o Senhor é aquele que nos comprou com o seu sangue, e no seu sangue estamos, e por isso ele não tem nada conosco, ele não pode nada conosco. Nós somos vencedores e vamos passar por isso vencendo e ainda fazendo figa para o inimigo. Não temas. O Salmo 91 diz que nós não temos que temer nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole meu dia. Não temos que temer espanto noturno, não temos que temer peste, não temos que temer o inimigo, não temos que temer o mal. Sabe por quê? Porque nós habitamos no Senhor. Quando você habita no Senhor, você é como o salmista que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que ele está dizendo? Se eu estou habitando no Altíssimo, a sombra do Onipotente. O que é a sombra? Você já esteve ao lado de um grande prédio num dia de sol, em que o sol bate no prédio e aquela sombra gostosa e fresca, ela vem sobre você e o sol não te atinge? O salmista está querendo dizer isso aqui, quando ele diz: a sombra do Onipotente descansará. Ele está dizendo: olha, o Onipotente está aqui, ele está do meu lado, mas eu estou caminhando do lado dele. Nada pode me fazer mal. Se o inimigo tentar infligir as leis do Senhor, ele está de frente com quem? É com o guarda de Israel, é com o Senhor Todo-Poderoso. Ele está de frente com aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está de frente com aquele que venceu a morte, ele está de frente com aquele que venceu o inferno, ele está de frente com aquele que venceu o mundo. E quer uma coisa? Ele deu isso para nós de graça, ele compartilhou conosco isso de graça, e nós temos acesso a isso hoje, porque o Senhor nos entregou de graça todas as suas vitórias. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda durante a guerra, durante a peleja, se você não ignorar as armas que o Senhor te deu. Além da espada, além da oração, a couraça da justiça, calçar os pés na preparação do Evangelho, com o capacete da salvação. De maneira nenhuma o inimigo vai te atingir, o inimigo vai conseguir êxito contra a sua vida. Ele pode até tentar, irmãos, ele pode até intentar contra a sua vida, mas o trabalho dele é de levantar, tentar contra você e cair, porque o Senhor nos concede vitória sobre ele. Descanse o seu coração, descanse no Senhor. Eu tenho vivido algumas coisas, irmãos, eu tenho tido algumas experiências com o Senhor, e
Infelizmente muita coisa eu não posso abrir aqui ainda, porque é relacionado ao meu trabalho. Mas eu tenho que dizer para os irmãos que Deus, Ele é fiel. O Senhor, Ele é fiel. E uma coisa interessante na fidelidade de Deus é que ela não é condicionada. A fidelidade de Deus não é condicionada à minha fidelidade. Ah, irmãos, se a fidelidade de Deus fosse condicionada à nossa, estaríamos mal hoje. Mas a fidelidade do Senhor não é condicionada à nossa vida, é condicionada à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra, e por Ele ser fiel à nossa palavra, nós estamos aqui. Porque diz a palavra do Senhor: a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ah, se não fosse o sangue de Jesus, o que seria de nós? Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ah, se não fosse a palavra do Senhor, que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 17, que dos nossos pecados o Senhor não se lembrará mais. Ah, se não fosse a fidelidade do Senhor, irmãos, o que seria de nós? Não estaríamos mais aqui. Mas porque Ele é fiel, estamos aqui. Mas porque Ele é fiel, temos uma igreja. Porque Ele é fiel, temos um pastor. Porque Ele é fiel, temos uma família. Porque Ele é fiel, temos um alimento, temos uma casa, temos saúde, temos vida. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está em Cristo, não existe condenação, nem nesse mundo, nem no mundo que há no porvir. Por quê? Porque o seu sangue, porque o seu sangue nos purifica e nos dá a vitória e nos rime de todo pecado. Glórias a Deus. Eu te convido nessa noite a você na sua casa fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Nesta guerra que estamos vivendo, nesse momento de peleja que estamos passando, nunca deixe de saber que Deus está conosco. Assim como o salmista Davi diz no Salmo de número 23. Oh, irmãos, temos o que temer, irmãos. O que nos causa temor às vezes é a nossa falta de fé, irmãos. Por que não temos o que temer, irmãos? O salmista Davi diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O que ele está dizendo? Se eu estiver morrendo, se eu estiver agonizando, eu não tenho do que temer, Senhor, porque Tu estás comigo. Você tem dúvida de que Deus está contigo, irmãos? Nem sempre o Senhor vai nos livrar de tudo, não, mas sempre vai passar conosco por tudo. Você pode estar se perguntando aí: mas o meu irmão pegou o vírus, mas a minha irmã, mas está com suspeita, está com isso, está no médico, está hospitalizado, e daí? Qual é o problema disso? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego? Por não negar o Senhor, por não dobrar os seus joelhos durante uma estátua, foram jogados na fornalha de fogo. Por que que Deus não livrou aqueles homens da fornalha? Por que que Deus não impediu? Não mandou um anjo? Não antecipou a loucura de Nabucodonosor e deixou ele com um jumento? Por que que Deus não fez isso? Porque Ele queria fazer algo maior. Ele queria estar dentro da fornalha para receber aqueles homens, para olhar para eles e dizer assim: como eu me alegro por vocês serem fiéis até a morte. Não temos o que temer, irmãos. Não temos o que temer. Porque se Ele permitir que você seja jogado na fornalha, Ele passa com você lá dentro. Se Ele permitir que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, Ele passa por ela com você. Feche os seus olhos na sua casa. Senhor, nós queremos nessa noite tomar posse da armadura espiritual. De maneira nenhuma duvidar da nossa salvação, estarmos com o capacete da salvação. Porque
porque entendemos que a nossa luta é espiritual e as nossas armas também, e elas são poderosas em Ti, Senhor. Ó Deus, não ignorar a couraça da justiça, muito menos o escudo da fé, porque com o escudo da fé nós conseguimos apagar os dardos inflamados do inimigo. Ó Deus, que estejamos sempre caminhando na Tua presença com os nossos pés calçados na preparação do Evangelho. Senhor, que a espada do Espírito esteja sempre nos nossos corações, nos nossos lábios e nas nossas mãos, e que estejamos orando em todo o tempo, Senhor, perseverando incessantemente. E sabemos, ó Pai, que por mais que a luta se mostra difícil, se mostra ranhosa, se mostra, Senhor, perigosa, sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor passa conosco em todos os momentos. Ó Pai, nós te apresentamos agora cada um dos Teus servos que estão na sua casa, ou aonde estiver agora no trabalho, seja no ônibus, seja no mercado, aonde cada um estiver agora. Que o Senhor venha guardar, meu Pai. Que o Senhor guarde a nossa mente dos dardos do inimigo, do ataque mental, da peleja do adversário em tentar dominar a nossa mente. Que o Senhor guarde o nosso coração, porque diz a Tua palavra que dele procede as saídas da vida. Que o Senhor guarde, meu Deus querido, a nossa família dos ataques do adversário. Guarde os nossos filhos. Guarde, Senhor, cada um do Teu povo, Senhor. Ó Pai, o emocional de cada um que não seja afetado. Sabemos que é difícil estar dentro de casa, privado, Senhor, de ir e vir. Sabemos que é muito difícil, meu Pai. Mas te peço, Senhor, que o Senhor venha estar presente de maneira notória, venha se manifestar, ó Deus querido, aquecendo os nossos corações, as lágrimas que rolam dos nossos rostos, Senhor, que venham ser queimadas na unção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor venha habitar em meio aos nossos cultos domésticos, ó Pai. Que o Senhor venha, Senhor, evidenciar a Sua presença de alguma maneira, através de uma revelação, através de uma visão, através de um sonho despertador. Mas que o Senhor venha estar conosco. Não deixe de maneira nenhuma, meu Pai, que cheguemos a estágios difíceis. Oh Senhor, eu estava sentado, o Senhor fazia eu me lembrar do cativeiro babilônico, em que no livro do profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel está à beira do rio Quebar, e diz a palavra que ele está ali com a sua boca aberta querendo profetizar, mas não tem palavra. Diz a sua palavra que o povo estava lá, não tinha cânticos para cantar porque não tinha motivo. Senhor, não nos deixe chegar nesta situação, meu Pai. Não nos deixe, Senhor, que esse isolamento nos atinja, Senhor, mas que o Senhor venha estar conosco, continuando, Senhor, para dar em nossos corações a Sua palavra, continuar recebendo a nossa adoração e o nosso louvor, porque nós somos a Tua igreja, lavada e remida pelo Teu sangue. E o Senhor disseste muito bem para nós, em Lucas capítulo 10, versículo 19, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos faria dano algum. Na Tua palavra estamos e na Tua palavra ficaremos. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo continue te abençoando, meu irmão, e não esmoreça nesta grande peleja que estamos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glórias a Deus. Você que participou desse culto e porventura você convidou alguém para sua casa, ou alguém fez uma visita a você e essa pessoa ainda não professa a nossa fé, ainda não conhece a Jesus, eu queria estender agora o convite a você. Você que porventura recebeu o link do nosso culto aí e está assistindo, ou você que mesmo depois deste culto você acessou esse vídeo e chegou nesse momento, você está assistindo aí onde você está, eu te convido a você nesta noite ou neste momento aceitar Jesus como seu Salvador. São dias difíceis, são dias de luta,
para aqueles que estão na presença do Senhor, os benefícios da palavra do Senhor, os benefícios da cruz do Calvário estão alcançando aqueles que ignoram o Senhor e não aceitam a sua palavra, não aceitam o Senhor como seu Salvador, estão à mercê do nosso adversário. Nesta noite nós abrimos essa oportunidade para você. Aonde você estiver, se você quer se confessar, ou você que está porventura, está fraco, está desanimado e quer reatar a sua aliança com o Senhor, quer renovar a sua aliança com o Senhor, feche os seus olhos e curve a sua cabeça. Meu Deus, aonde essa pessoa estiver agora, que está te confessando, está renovando a sua aliança, que o Senhor venha derramar um bálsamo no seu coração, que o seu Espírito novamente venha se apossar do seu coração e que o Senhor venha escrever o seu nome no livro da vida. E a partir deste momento, Senhor, que o Senhor venha iniciar uma obra regeneradora, uma obra redentora no coração, na vida e na família de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.